amados irmãos, estamos aqui para nós transmitirmos a você mais uma videoaula da nossa IBD e queremos nessa oportunidade dizer a você que estaremos encerrando com essa aula, esse nosso primeiro trimestre do ano de 2022, né? Nós estudamos durante todo esse trimestre a primeira lição, a autoridade da Bíblia, a segunda lição, a inspiração divina da Bíblia, a terceira lição, a inerrância da Bíblia, a quarta lição, a estrutura da Bíblia, a quinta lição, como ler as Escrituras, a Bíblia como um guia para a vida, a Bíblia transforma as pessoas, a lei e os evangelhos revelam Jesus, as histórias e as poesias falam ao coração, as profecias despertam e trazem esperança. A lição de número 11, Lucas e Atos, um modelo pentecostal para hoje. A lição de número 12, as epístolas instruem e formam os cristãos. E a última lição, que é essa nossa lição de hoje, é a leitura da Bíblia e a educação cristã. Pois bem, nós vamos então iniciar a nossa aula, né? Essa lição de número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. O textual da nossa lição diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Está registrado em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. Também a verdade prática destacada pelo autor da nossa revista diz assim: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe destacada para nós meditarmos nessa palavra está registrada em 1 Timóteo, no capítulo de número 4, do verso 6 até o 16. Acompanhe em sua casa, leia tranquilamente para você acompanhar melhor a nossa distribuição da aula. Ok? Muito bem. Última lição nossa, nós demos um passeio por todas as Escrituras, né? Nós tratamos muito sobre a Bíblia nesse trimestre, e é claro que se nós tratamos da Bíblia, nós poderíamos muito bem destacar que se trata de bibliologia, né? Dentro da teologia é chamada de bibliologia. Então, nós vamos dar uma pequena introdução. Essa introdução eu queria deixar bem claro que a educação cristã, ela tem uma finalidade, né? Nós, quando aceitamos a Jesus, embora a gente já tenha ouvido muitas pessoas que aceitam Jesus depois de adulto, tenham ouvido falar de Jesus, já tenham ouvido falar de Bíblia, né? Conhecem algumas passagens bíblicas, porque a própria mídia, né, ela explora bastante conteúdos dessa natureza em seus programas, até mesmo em suas produções artísticas, né? E isso faz com que o povo tenha um pequeno conhecimento, não um conhecimento muito superficial e levado também mais para o contexto histórico, né? Dessa coisa tão fabulosa que é a Bíblia Sagrada. Então, nós temos uma finalidade da formação da educação cristã dentro da Bíblia Sagrada, ela é exclusivamente a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Há as pessoas que adoram a Bíblia, né? É muito comum encontrarmos em algumas repartições, em algumas até mesmo salas de espera, de consultórios, até de empresas às vezes, encontrarmos uma Bíblia aberta, né, no Salmo 23, ou no Salmo 91, como se o simples fato de a Bíblia estar aberta naquela passagem, naquela específica passagem bíblica, fosse suficiente para que os males, né, afastassem os males, para que... É quase que um mito, né, que se torna uma coisa assim, até uma idolatria, né? E isso não é a finalidade da Bíblia. A finalidade da Bíblia é para desenvolver o caráter cristão, é para desenvolver a formação espiritual do crente, né? E, acima de tudo, o aprender a Bíblia, estudar a Bíblia, também outras pessoas acham que, por exemplo, ler a Bíblia, naquele momento em que está bastante aflito, tem problemas para ser solucionados e não consegue solucionar, tem problemas, dificuldades financeiras, dificuldade na família, então acho que é porque eu estou lendo pouco a Bíblia, como se o simples fato de ler a Bíblia trouxesse milagre para a vida dele, né? Não é bem assim, nós não podemos pensar dessa forma, até porque a Bíblia Sagrada ela é para ser estudada, entendida, e a aplicação que nós temos da Bíblia Sagrada dentro da
da teologia, né, ela tem uma finalidade que para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso caráter, né, para fortalecer o caráter do cristão e, além de tudo, eu diria até acima de tudo, para que nós possamos transmitir a outras pessoas que ainda não conhecem a Bíblia essa obra tão maravilhosa que foi um presente de Deus para a humanidade, né? Então, a escola dominical, quando nós tratamos a escola dominical, ela é na realidade uma agência educadora, como se fosse uma escola mesmo, né? Uma faculdade mesmo de teologia. É claro que a cada trimestre nós estudamos uma parcela, ou até mesmo um assunto dentro da Bíblia, para fortalecer a nossa fé, para trazer também, fazer com que a gente intensifique e ajude as pessoas, né? Incentive as pessoas a ler mais a Bíblia, porque a leitura e o estudo da Bíblia, ela serve de base para tudo na vida, né? E as nossas revistas são exatamente baseadas, o conteúdo programático das nossas revistas são baseados exatamente no conteúdo fiel da Bíblia Sagrada. A nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, eu vou passar bem rapidamente os 3 tópicos, né? Nós não temos muito tempo em virtude da nossa limitação de tempo na gravação, mas nós temos aqui sim, a Bíblia, o primeiro tópico da nossa revista fala assim: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Então, o primeiro item desse tópico principal, o currículo adotado na escola dominical. Nós estamos tratando de escola dominical hoje, né? Então, esse currículo que nós adotamos na escola dominical, ele é um ensino bíblico mesmo. Essas revistas, elas integram um currículo de lições bíblicas previamente estudados, previamente escolhidos, né, por homens de Deus, estudiosos da palavra de Deus, para que nós proclamemos em nossas igrejas uma unidade de interpretação. Até porque nós sabemos que muitas interpretações são feitas da Bíblia, né? E nós temos que tomar cuidado para não fugirmos do assunto prioritário da Bíblia, que é apresentar Jesus Cristo ao mundo, né? É uma história completa da humanidade até apresentar o Salvador da humanidade, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o currículo da escola dominical, né, ele preserva a autoridade da palavra de Deus, da Bíblia. Nós tratamos aqui em outras ocasiões, né, que a Bíblia ela é a única regra infalível de fé e prática, né, conforme 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 até o 17. Então, em vista disso, as doutrinas bíblicas que são reproduzidas na nossa revista da escola dominical, ela serve como um padrão até para que as nossas igrejas não caiam nas afrontas que existem no mundo, né, quanto a interpretações erradas, quanto a heresias, né? Então nós temos que ficar bastante atentos a esse fato, porque o currículo da nossa escola dominical ela é baseada exclusivamente na Bíblia, né? E também o segundo item desse tópico principal, primeiro, trata sobre a prática pedagógica, né? Veja bem, dentro da escola dominical é muito importante observar uma metodologia de ensino. A metodologia de ensino que nós usamos é a mais informal possível. Por quê? Porque se nós tratarmos dentro da escola dominical uma teologia mais complexa, mais profunda, mais filosófica, vamos dizer assim, muitas vezes nós deixamos de alcançar as pessoas. E qual que é o objetivo da escola dominical? É dar a base dentro das escrituras para que nós não venhamos a cair em afrontas aí no mundo, né? Então nós temos que, na realidade, nesse contexto, ele não deve ser limitado a só transferir conhecimento, né? Mas, sobretudo, é para estudar as verdades reveladas que deve instruir, expor, corrigir, né? Como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, né? A fim de produzir uma verdadeira transformação na natureza humana. Leia lá em Efésios capítulo 4, verso 22 até 23. Ok? Muito bem. O terceiro item desse tópico principal, trata do padrão ético e moral. Então a Bíblia é a principal fundamentação ética que nós utilizamos para
ensinarmos a moral cristã. Então o texto bíblico, né, ele é divinamente inspirado e, portanto, ele permanece sem alterações nenhuma. Confere lá em Mateus capítulo 24, verso 35, né? As passagens bíblicas são fartas dentro desse material, são fartas de material dentro desse contexto que nós estamos trazendo para vocês, porque passarão os céus e a terra, né? As minhas palavras não hão de passar, enfim, são todas as referências bíblicas que nós temos para mostrar que o padrão ético e moral da Bíblia é fundamentado na Bíblia. O padrão que nós utilizamos para a nossa escola ele é fundamentado exclusivamente na palavra de Deus, né? Então, e nós devemos levar em consideração também que muitas coisas no decorrer dos anos mudaram, né? Nós olhamos para nossas igrejas hoje e até os mais saudosistas, no meu tempo não era assim, no meu tempo tinha mais isso, no meu tempo tinha mais aquilo, mas nós temos que saber que a vida do ser humano na Terra ela é bastante dinâmica, né? Ela não é estática, né? Sempre da mesma forma, ela cresce, ela tem problemas, cada geração enfrenta um tipo de problema durante a sua existência, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um período em que a guerra está predominando ali no leste europeu, né? Principalmente na Rússia e Ucrânia. Então tudo isso afeta a humanidade de uma forma que às vezes parece que está havendo mudanças, né? no cristianismo, mas não. Os valores cristãos eles não mudam, pois a fonte da autoridade é imutável, né? Olha lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, né? Verso 25, desculpa. Então você vai entender que os padrões cristãos eles não mudam. Nós podemos mudar muitas vezes o costume, nós podemos estar sujeitos às vezes à cultura de um povo, mas nunca os valores básicos, os valores primordiais cristãos, isso ele não muda. Nem suma a palavra de Deus não pode ser relativizada. Nem revogada e nem ajustada a interesses humanos. Olha lá em Isaías capítulo 40, verso 8, não dá tempo de nós lermos todas as referências aqui, mas você pode ir anotando e depois você lê com mais tranquilidade. Mas ela não pode ser ajustada ao nosso bel prazer, né? Ou por próprio interesse. Hoje está muito comum utilizar-se da Bíblia, até mesmo para fins políticos, né? Trazendo alguns versículos, às vezes até fora de contexto, e querendo mostrar com isso que é um político dedicado, leitor da Bíblia, que respeita a palavra de Deus, quando na realidade os atos das pessoas nem sempre condizem com aquilo que elas dizem. Então nós não podemos relativizar de maneira nenhuma a palavra de Deus. Então, o propósito de cumprir o papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como uma multiplicadora de princípios, olha só. E não só princípios, né? Princípios éticos, mas também os valores morais da fé cristã. Então a igreja zela pelo ensino sólido das lições bíblicas e não é influenciada de maneira nenhuma pelo erro, né? Mas estabelece um padrão moral e ético observado pelos cristãos, conforme está lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, e também 2 Timóteo capítulo 3, verso 10. Muito bem, então partindo então para o segundo tópico da nossa lição, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Nós estamos vivendo uma geração em que os nossos estudantes, os nossos jovens, principalmente as crianças, né, estão principalmente agora, durante esse período, passando 2 anos de pandemia, isso fatalmente irá interferir na formação secular dessas crianças. E a formação secular é importante porque é na escola que se aprende a ler, que se aprende a interpretar textos, que se aprende a evoluir os pensamentos quando se lê, né? Entender um texto, interpretar um texto, né? E isso pode ocasionar, num futuro próximo, uma geração um pouco mais desligada de leitura até do que nós já temos hoje. Hoje, embora nós conheçamos muitos jovens que são dedicados à leitura, né, gostam de ler bons livros, a palavra de Deus especialmente, mas também nós vemos que existem em nosso meio muitas pessoas que não se dedicam à leitura. Aliás, quando nós observamos em reuniões nossas, quando se pede para alguém ler alguma coisa, a gente percebe até a dificuldade de leitura, né? Se engasga, se enroscam. Por quê? Porque não tem esse hábito de leitura. Então nós temos que formar leitores
leitores da Bíblia, né? Educação no latim, ela vem de educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora, né? Nos textos do Novo Testamento também destaca uma palavra grega para a educação, que é a paideia, né? Com o sentido de instrução. Então, quando nós olhamos, tratamos de educação cristã, educação na escola dominical, nós olhamos para todos esse lado, todas essas variáveis, né? E tentamos mostrar para os nossos alunos que a melhor forma que ele tem de se deixar de ser muito tímido na leitura, ou entender melhor os textos, interpretar melhor os textos, né? E não ter dificuldade de ler, exercitando, né? Nós temos que exercitar os dois hemisférios do nosso cérebro, né? Tanto o direito quanto o esquerdo, né? Cada um tem a sua função, não é nosso objetivo falar nisso, mas para que todos entendam que nós temos sim que fazer um esforço e ler a palavra de Deus. Então nós temos que mostrar que, em virtude da educação cristã, né, nós fundamentando na revelação divina. O livro-texto é a Bíblia. Então a ocupação do ensino sistemático da Bíblia contínuo, ela deve ser incentivada aos nossos alunos que procurem ler mais, né? Os objetivos da educação cristã. O próprio Cristo, ele nos deu a comissão, né? E de ensinar em todas as nações. Para que nós ensinemos as nações, nós precisamos primeiramente aprender. Então nós temos que obedecer o ID de Cristo, aprendendo a palavra de Deus, para que possamos transmitir aos demais que não conhecem a Cristo e não conhecem a palavra de Deus. Então nós temos essa obrigação, né? A responsabilidade dos discípulos de Cristo é evangelizar e ensinar. Dá uma olhadinha na 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, também em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, né? Nesse aspecto, a escola dominical ela desempenha um papel de excelência, né? na ação educadora, que também evangeliza enquanto ensina. Isso é muito importante, que é primordial a pessoa aprender a Bíblia Sagrada para poder, desse aprendizado, evangelizar aqueles que não conhecem. O terceiro item desse segundo tópico, nós falamos a capacitação dos alunos. Capacitação significa tornar capaz, ou seja, nós temos que preparar aqueles que vêm após nós, né? Porque a continuidade da palavra de Deus, ela não para. Imagine só se quando o apóstolo Paulo morreu, né? Partiu, ele parasse o evangelho. Não, aquilo que ele ensinou para outros, outros levaram adiante. Nós podemos dizer tranquilamente que nós somos os apóstolos Paulos de hoje, né? Nós estamos aqui com uma responsabilidade de perpetuar esse reino. Nós não podemos, não, os pastores só que precisam, são só os ensinadores, os apóstolos já fizeram a parte dele, nós não temos mais o que fazer. Temos sim. Nós temos que nos tornar capazes, né, nos preparar, nos qualificar, né? A educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir o reino de Deus, ele acontece por meio de um estudo acurado da Bíblia. Você tem que procurar ler a Bíblia, entender a Bíblia com dedicação. Se há dúvidas, porque vai acontecer, né? Haverá dúvidas em suas leituras, com certeza. E se porventura houver essas dúvidas, né, você pode tranquilamente procurar então os teólogos, os pastores, os seus mestres, os seus professores de escola dominical, os seus irmãos mais antigos na fé, né, para que auxilie para que você não pare até onde você chegou apenas, mas sim que você possa crescer no conhecimento da Bíblia Sagrada. Isso é muito importante, né? Então, não é apenas leitor de textos bíblicos que são qualificados para o exame minucioso das Escrituras. Todos nós temos essa capacitação, sim, dada por Deus para entender. Todos nós somos seres inteligentes. O ser humano é um ser inteligente por natureza, né? Então, se você se esforçar um pouquinho, você vai, além de você criar o hábito da leitura, você vai entender melhor o que Deus quer falar conosco
através da sua palavra, né? E é claro que nós já estudamos em lições anteriores, nós recorremos a muitas ferramentas muito úteis, né, na interpretação de texto, mas são coisas que nós vamos aprendendo com o tempo e que muitas vezes nós passamos desapercebidos e deixamos de aprender. Temos, por exemplo, a hermenêutica, temos a homilética, né, temos a exegese bíblica. A homilética é mais para falar, né, mas a interpretação de texto, tanto na exegese bíblica quanto na hermenêutica, são ferramentas que os pedagogos utilizam, né, para poder ensinar melhor, para poder ter um roteiro para você seguir, né, ter uma premissa para você aprender melhor a palavra de Deus, né. Nós temos regras gramaticais para ser entendida, né, entender o contexto histórico da Bíblia, nós já estudamos sobre isso, entender o contexto literário da Bíblia. Por que literário, né? Porque existe aquelas partes bíblicas, a grande maioria é escrita em prosa, né, aquela conversa informal, e também existe a parte poética, né, a parte poética dos livros. Temos 5 livros poéticos na Bíblia que nós precisamos entender, muitas vezes, a forma que o autor daquele texto utilizou para transmitir essa mensagem até nós. O terceiro e último tópico da nossa lição fala: é preciso ler a Bíblia diariamente. O primeiro tópico fala: a leitura e a disciplina cristã. A disciplina, ela tem relação com castigo e punição. Toda vez que nós falamos de disciplina, nós pensamos: não vou disciplinar meu filho porque ele está fazendo coisas erradas, então eu preciso castigá-lo, né? Castigar, punir, né? Mas também ela significa ordem, obediência às regras, né? Você ser uma pessoa disciplinada não significa que você só não comete falhas, erros humanos, não, mas que você também é uma pessoa regrada, uma pessoa que tem métodos de vida. Você não sai fazendo as coisas de qualquer maneira, né? Então você pode também, a palavra disciplina, né, ela pode ser encaixada dentro desse significado de ordem, de obediência às regras, né? Até mesmo o termo discípulo, né, ele está relacionado com disciplina. É por isso que todo autêntico discípulo, ele é disciplinado. Ele não pode ser uma pessoa que uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, não é organizado na sua vida secular. Tem que ser organizado, sim, bem arrumado, as coisas no devido lugar, né? Isso significa que são pessoas disciplinadas. Então, a leitura da Bíblia, ela nos leva a ser mais disciplinados. Por quê? Porque a partir do instante que você cria o hábito de ler a Bíblia, quando chega naquele momento devocional que você preparou no primeiro, no segundo, no terceiro dia para ler a Bíblia, quando passa um certo tempo exercitando essas ações, você percebe que quando chega naquela hora, a sua mente, o seu cérebro começa a te incomodar e você precisa procurar a leitura da Bíblia. Isso é muito importante, né? E também o segundo item desse tópico aqui, é preciso ler a Bíblia diariamente, trata de a leitura e o aprendizado. O aprendizado, ele faz parte da leitura. É intrínseco à leitura, né? Quando o discípulo lê, ele aprende. Mesmo que você não entenda 100% de tudo que você lê, algumas frases te chamam mais atenção e você acaba gravando isso na mente, né? Então, e outra, discípulo também significa aprendiz, né? Então, olha só, nós temos até para a gente muitas vezes ensinar outras pessoas, até mesmo a pregar a palavra de Deus para outras pessoas, nós temos que ser humildes a ponto de saber que nós nunca sabemos tudo, né? Nós observamos em nossa classe aqui em Pindamonhangaba, da Escola Dominical, da Assembleia de Deus ali do Ministério do Belém, na Igreja Sede, a Rua Conde do Tobias 168, nós observamos, por exemplo, nós temos ali pelo menos 4 professores da nossa classe, né? E cada professor tem o seu estilo de transmitir a palavra de Deus, né? Um transmite de uma forma, outro de outra, outro mais aprofundado teologicamente, outro mais filosoficamente, outro mais dentro só do que a Bíblia fala, sem tecer muitos comentários, mas tudo isso nos é útil. Por quê? Porque cada um traz consigo um aprendizado próprio, e esse aprendizado ele está nos trazendo, e nós temos que saber que muitas vezes a nossa maneira de pensar, nós temos uma linha de pensamento bastante pré-estabelecida, bastante firme, bastante forte, né? Mas olhando quando as pessoas falam e pensam de outras formas diferentes no mesmo texto, enriquece o nosso conhecimento. Então, esse aprendizado
ele nos mostra que nós temos que nos tornar parecido com Cristo, né? Se você olhar a palavra de Deus na Efésios capítulo 4, verso 13, é que nós temos que ser parecidos com Cristo, né? Que nós sejamos como Cristo, tá? Então, por isso, o aprendizado ele deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. O apóstolo Paulo ele chega a repreender os que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Confere em 2 Timóteo capítulo 3, verso 7. Né? Por essa razão, o apóstolo ele adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico, que o faria sábio para a salvação. Olha só. Pela fé em Cristo Jesus. Confere também em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Terceiro e último item desse tópico principal 3, a leitura e o devocional. Nós pensamos muitas vezes que lendo a Bíblia, nós só estamos acumulando conhecimento, nos preparando para pregar o Evangelho, para evangelizar, né, para ensinar as pessoas acerca dos padrões cristãos, da moral cristã, dos valores cristãos, mas não é. Também se torna naquele momento um momento de adoração a Deus. Né? Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Olha lá em João capítulo 4, verso 23 ao 24, você vai entender, né? Não se refere a um culto público, aquele que nós prestamos a Deus lá no templo, aquele que nós praticamos em conjunto, adoramos a Deus, cantamos, temos toda uma liturgia a seguir, né? Mas é aquele praticado de uma forma individual. Confere lá em Salmo 55, verso 17, inclui oração, louvor, leitura da Bíblia, né, que nós estamos tratando disso aqui. E essa atividade, ela fortalece a nossa comunhão com Deus. Confere lá em Salmos 119, versículos 11, 15 e 24. Você vai perceber isso que nós estamos trazendo aqui para você. Então, nesse momento de ler a Bíblia, é uma oportunidade também que você pode até às vezes criar um ensino sistemático, um estudo sistemático da Bíblia. Você pode mesmo criar ou basear em livros que já trazem esse tipo de ensinamento para nós. Né? Então, que você possa adquirir o conhecimento bíblico, né? E que esse conhecimento bíblico possa ser aprimorado na sua vida por meio de pesquisa, pode ser em periódicos evangélicos, né? Ou mesmo em grandes livros. Nós temos excelentes escritores, temos livros que nos auxiliam muitas vezes a interpretar aquilo que nós não entendemos direito, né? Então, uma das que nós podemos até recomendar para você é a própria Declaração de Fé das Assembleias de Deus, né? Que ela procura expressar uma ortodoxia pentecostal, que é o nosso caminho, é o nosso estilo, né? É a nossa linha de interpretação bíblica. E que Deus, então, possa abençoar você criar esse hábito, né, de ler a palavra de Deus, de estudar a Bíblia Sagrada. A conclusão da nossa lição, como sempre faço, eu gosto de ler na íntegra, como foi colocado pelo autor, que fica mais fácil de você absorver tudo aquilo que nós tentamos passar aqui em poucos minutos, né, em virtude do tempo nosso. A conclusão diz assim: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia, né? Os seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, os alunos são instruídos a leitura e o estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar as suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que no próximo trimestre nós venhamos a estar juntos. Participe, procure participar da escola dominical, procure divulgar esse nosso trabalho de vídeo que fazemos. Isso ajuda muitas pessoas que têm dúvidas às vezes, né? E acabam despertando até o interesse em participar das nossas escolas, fazendo com que o seu crescimento espiritual seja fortalecido em Deus através da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Meu muito obrigado. Deus abençoe. Amém.